Qual o problema? Primeiro, porque as autoridades fizeram exatamente o que lhes causou tantos problemas. Por que eles deram pano para manga? Olha a dor de cabeça que eles arrumaram para eles ao fazer isso. Segundo, se o que eles estavam pregando era falso, né, Jesus ressuscitou e tal, por que as autoridades não apresentaram o corpo? Tudo que elas teriam que fazer era colocar o corpo numa carroça, sair com ele pela Via Crucis, matando o cristianismo, não no berço, mas no útero ainda. Ou então, simplesmente dizer, ó, não, nós tiramos de lá e colocamos naquele sepulcro ali. Existe algum documento que mostre isso, dizendo que eles fizeram isso? Que eles mudaram o lugar e que depois eles até tentaram mostrar que não tinha acontecido nada? E a resposta será não. Eles não fizeram isso porque não podiam produzir um corpo. E aí vem a teoria que eu acho mais legal. Essa aí me fez rir bastante quando eu estudava esse assunto, que é a teoria da síncope. De acordo com essa teoria, Jesus realmente não morreu. Ele foi crucificado e ele perdeu muito sangue. Só que ele não morreu. Ele apenas desmaiou ou teve uma síncope por exaustão. Aí os discípulos o enterraram, que no caso ali não é enterrar, como na terra e tal, né? É lá numa câmara mortuária em que o corpo é colocado. Eles o enterraram vivo, pois não tinham grandes conhecimentos médicos naquele tempo. E aí o frio do sepulcro o reviveu. Os seus discípulos eram tão ignorantes que não podiam crer que ele tivesse revivido. E aí insistiram que era uma ressurreição dentre os mortos. Olha que interessante. Recentemente, há quase 3 décadas atrás, essa tese foi revivida por um homem, que me fugiu agora o nome, deixe-me achar aqui para vocês, até é um nome alemão que eu esqueci. E, mais uma vez, eu li esse livro dele, mais uma coisa ridícula, né? Ele escreveu um livro chamado Jesus Viveu na Índia, está aqui, Holger Kasten. Eu li esse livro, gente, e com a mente crítica de um historiador, eu realmente rachei de rir, eu chorei de rir. Jesus viveu na Índia a desconhecida história de Cristo antes e depois da crucificação. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que vocês não estão vendo ainda o livro, eu só localizei e não pus aí para vocês. Esse livro aqui, ó, Holger Kasten. É uma revisão desse livro de que Jesus, na verdade, da tese, da teoria de que Jesus, na verdade, não morreu. Tá? Ele teve um desmaio durante a crucificação e os ignorantes dos discípulos, sem conhecimento médico nenhum, os próprios soldados romanos, ignorantes também, todo mundo ignorante, colocou ele lá como se ele estivesse morto e ele estava vivo. O que é interessante na tese do Holger Kasten, cara, é que ele ignora totalmente o pré-crucificação, o castigo que impuseram a Jesus, fragilizando o corpo dele pra caramba. Ele ignora totalmente a crucificação e os impactos dela sobre o corpo. Ele ignora o ritual que colocou aproximadamente 50 quilos de ervas aromáticas sobre o corpo de Cristo e o embalsamaram naquela túnica, né, que a gente chama de sudário, a mortalha. E aí ele ainda tem uma tese interessantíssima dele, que é a seguinte, que a mirra e o aloé são radioativos. E é verdade. E aí, a partir disso, ele diz que quando colocaram aquilo ali, a radioatividade da mirra e o aloé fizeram com que Cristo sofresse, tipo aquelas pulsações, não sei se é esse o termo médico, quando o cara está lá morrendo e pega aquele aí, pum, pum, aí o cara... A mirra e o aloé, quando juntaram ali o Cristo já no sepulcro, fermentou o negócio lá e elas ativaram esse pá, e ele voltou, porque ele não tinha morrido.
Aí ele não explica como é que ele abriu o sepulcro, todo debilitado, frágil. Ele não explica como é que ele passou pela guarda romana. Simplesmente ele saiu de lá. E aí, como os discípulos não quiseram acreditar que ele havia ressuscitado, perdão, que ele não havia morrido, os discípulos saíram pregando que ele tinha ressuscitado. E ele, vendo aquilo, ficou desanimado. E aí foi embora para a Índia. E aí ele casou lá na Índia, teve filhos. Veja, essa tese é tão séria, mas tão séria, que nem o pessoal liberal do Jesus Seminar, que tenta desacreditar a história de Jesus, tem coragem de usar esse tipo de argumento. Olha que ridículo isso. Né? Essa é uma revisão recente dessa besteira. Né? Samuel, aí, que é nosso irmão, pastor, que trabalha na área de saúde, diz assim, que é um choque de cardioversão. Obrigado aí, Samuel, pela informação. Né? Pois bem, vamos olhar um pouco mais de perto essa teoria. Eu já te dei aí a versão nova dela. Vamos lá. Se isso aconteceu, quer dizer, Jesus não morreu de fato e tal, os defensores da teoria teriam que dizer que, primeiro, Jesus passou por 6 julgamentos. Ele foi flagelado com um flagrum romano de forma indescritível. Estava tão fraco que não podia carregar a trave da cruz de madeira. A gente sabe que, inclusive, foi chamado uma pessoa para ajudá-la a carregar. Seus pés e mãos foram pregados na cruz. Os romanos atravessaram uma lança do lado do seu corpo, de onde verteu água e sangue, o qual é sinal visível de morte. Ele conseguiu respirar com aproximadamente 50 quilos de ervas aromáticas e uma substância pegajosa, mirra, que envolveram seu corpo. Ainda tinha a questão do túmulo ser frio e úmido, o que não ajudava na recuperação. Havia uma grande pedra colocada na entrada, uma guarda romana colocada ali, um selo romano colocado ali, e depois de tudo isso, ele conseguiu sair vivo. Essa teoria não explica nada disso, apenas sai e diz, ele não morreu. E aí, como é que você explica tudo isso daí, então? O mais incrível dessa teoria é que o ar frio e úmido do túmulo, em vez de matá-lo, acabou curando. Ai, meu Deus do céu. Roger Kasten tenta dizer que não foi isso, mas que foi a radioatividade da mirra aloe. Outra grande besteira. Primeiro, porque os estudos sobre mirra aloe e a radioatividade mostraram o seguinte: tinha que ter uma grande quantidade para produzir algum tipo de explosão ou esse tipo de reação aí que o pastor Samuel descreveu no bate-papo. Isso foi demonstrado em laboratório. O próprio Holstein, né, ele mostra lá isso daí, mas a quantidade é grande. E a outra questão é, imagine que houvesse essa cadeia reativa aí no corpo de Jesus, o corpo fragilizado, todo machucado. Isso ia gerar vida quando? Desde quando a explosão, no caso de um corpo totalmente debilitado, geraria vida? O cara tá doido. Os caras dessa teoria, não é possível. Eles fumaram muita erva batizada de maconha. Não tem condições um negócio desse. Né? O Carlos Eduardo está dizendo, o cara é usuário de drogas alucinógenas. Cara, é o que eu acabei de falar, pastor Carlos. Não tem como o cara, em sã consciência, acreditar numa teoria dessa. É muito ridículo isso. Né? Vamos lá, nosso tempo urge aqui. Essa teoria pode ser vista no filme A Investigação. Se você não assistiu, está lá essa teoria ridícula. Terceiro, nós ainda teríamos que admitir que depois de tudo isso, ele retirou a mortalha e deixou-a intacta. Empurrou a pedra sozinho, lutou e venceu contra os soldados romanos, 16, treinados cada um para matar 16, pois ele conseguiu matar os 16 ou derrubá-los no mínimo. E ele todo fragilizado. Não esqueça que ele estava lá, coroa de espinho na cabeça, bofetada, chicotada, mais de 40 açoites, crucificação, lança que passaram no corpo dele. Ele todo arrebentado, sai de lá e ainda vence o soldado.
Né? Até parece uma cena de um zumbi. Ah, para, né? Cara, não dá. Doutor Le Camus disse sabiamente e com muita lógica, quando ele escreveu o livro A Vida de Cristo, seria até mais miraculosa essa teoria do que a própria ressurreição. E a última teoria, né, foi proposta por Hugh Schonfield. Não confundir com o Schofield. Tá? Hugh Schonfield propôs o seguinte: pelo fato de Jesus achar ser ele o Messias, ele planejou uma ressurreição, o complô da Páscoa, confiando o plano a José de Arimateia e a um jovem anônimo. Olha, Jesus conhecia as profecias do Antigo Testamento e assim viveu de tal forma que as previsões apontassem para ele, manipulando a opinião das pessoas. Ou seja, Jesus era um manipulador. Ele fingiu sua morte na cruz bebendo uma droga que foi misturada ao vinho com vinagre que lhe deram a beber. Pesquisas recentes, gente, da arqueologia, mostra que aquela esponja era a esponja que limpava os banheiros públicos romanos. Foi isso que deram para o nosso Senhor. Tem um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, reputo como um dos melhores arqueólogos do mundo, explicando essa história aí da esponja embebida de vinagre que deram para Jesus. Vale a pena vocês verem depois. E aí o cara vem dizer que colocaram uma droga. Então José de Arimateia levaria o seu corpo para um dos túmulos, e quando o efeito da droga passasse, Jesus apareceria vivo. Só que o complô, segundo Schofield, caiu por terra quando o soldado abriu o lado do seu corpo com uma lança, matando-o. Pelo menos ele admite isso. Então, durante a madrugada, os restos de Jesus foram rapidamente levados e consumidos para que sua tumba estivesse vazia. O jovem desconhecido foi confundido por Maria e pelos discípulos como sendo o próprio Jesus. José de Arimateia e o jovem misterioso jamais conseguiram corrigir a impressão errada dos discípulos. Isso fez com que os discípulos saíssem e transformassem o mundo. O que há nessa teoria tão absurda? Na realidade, essa teoria é o máximo em distorção das evidências. Schofield se aproxima das evidências com uma teoria preconceituosa e escolhe somente os fatos que possam apoiar seu ponto de vista, rejeitando os demais. Um exemplo típico disso é que ele rejeita a existência da guarda romana, porque Mateus foi o único escritor do Novo Testamento a registrar esse fato. Entretanto, ele aceita o fato de que o lado do corpo de Jesus Cristo foi aberto por uma lança, constituindo este um dos seus maiores argumentos. A lança no lado de Cristo fez cair o complô, seria armado por Jesus. Só que ele deveria rejeitar também por uma questão de coerência. Já que a informação da guarda não serve porque só Mateus relatou, só João relatou essa questão da lança. Uma outra questão que torna ridícula essa tese do Schofield é que ele desconsidera todas as outras evidências. Ele desconsidera os carrascos, ele desconsidera a autenticidade da guarda romana, ele desconsidera o selo, o tamanho da pedra, o fato de que o complô envolveria Jesus numa farsa colossal, completamente contrária a tudo que foi escrito a seu respeito em toda a história. Até os judeus reconhecem a integridade de Jesus. Os muçulmanos reconhecem a integridade de Jesus. E é esse homem que a gente acredite que Jesus era esse manipulador que ele descreveu. Contra todas as evidências históricas.
até das fontes extra-bíblicas que eram hostis ao cristianismo. E o que é pior, ele ignora a evidência da transformação que ocorreu na vida dos discípulos. Esse doutor J.N.D. Anderson diz o seguinte sobre essa teoria. Scofield nos pede que acreditemos que os incrédulos discípulos ficaram tão confusos pela súbita aparição daquele jovem anônimo que acreditaram que Jesus tinha revivido. E ficaram tão transformados por esta confusão que viraram Jerusalém de cabeça para baixo com a sua pregação. Logo, os discípulos que estiveram com Jesus durante todo o seu ministério não podiam ter confundido Jesus com uma outra pessoa. Logo eles, que andaram 3 anos, fariam uma confusão desse tipo. Ainda mais pelo fato deles terem visto de perto e apalpado as mãos e os pés do Mestre. Eles ainda andaram com Jesus 40 dias depois da ressurreição. Não é possível que eles não percebessem. Ih, rapaz, não é Jesus, não. E Paulo ainda lança o apelo às 500 pessoas que o viram, entre as quais muitas ainda viviam até a presente data do discurso. E que poderiam ridicularizá-lo e expulsá-lo da sinagoga se tudo que ele estava dizendo fosse mentira. Veja, nenhuma dessas 9 teorias, revisadas que sejam, aceitam trabalhar com honestidade as evidências históricas. Elas manipulam as informações para se encaixar numa teoria que simplesmente quer dizer, ele não ressuscitou. A única teoria que consegue juntar todas as informações possíveis de forma coerente e consistente é a teoria sobrenatural. Algo sobrenatural aconteceu de fato naquela manhã de domingo, domingo de Páscoa, há um pouco mais de 2.000 anos atrás. Ele, Jesus, que havia morrido pelos nossos pecados, que recebeu sobre si a ira de Deus por causa dos nossos pecados, recebeu a ira dos homens contra Deus por causa da santidade de Deus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, reconciliando com Deus todo aquele que nele crê. Só uma conclusão leva em conta todos os fatos e não se ajusta a noções pré-concebidas. É a conclusão que Cristo de fato ressuscitou. E este é um ato sobrenatural de Deus na história. Para concluir essa questão, McDowell, como eu disse a vocês, foi um homem muito importante na minha formação teológica. Eu estudei no seminário liberal, no seminário presbiteriano, inclusive, seminário presbiteriano de Campinas, cujos meus professores de Bíblia, então não estou falando de todos os professores, não estou jogando todo mundo ali, eu tinha professores muito piedosos, como o meu professor de línguas bíblicas, o famoso doutor Valdir Carvalho Luz, um livre docente da Unicamp, doutor Américo Justiniano Ribeiro, um dos poucos, ou talvez o único brasileiro convidado por Mila Barrows para participar dos estudos das descobertas dos rolos de Qumran. O Adi Salum, homens muito piedosos, homens crentes. Mas meus professores de Bíblia não, eles eram liberais. E eles tentaram nos ensinar, e convenceram alguns, de que a ressurreição não era histórica.
mas eles se recusavam a debater essas evidências quando eu suscitava essas questões em sala de aula. Eles apenas se limitavam a fazer o que todo bom advogado mau caráter faz. Argumento ad hominem. Quando o argumento não funciona, ataque a pessoa. Ataque o caráter da pessoa. Tente desqualificar a pessoa. E aí eu fui rotulado de fundamentalista, xiita. Meu apelido carinhoso no seminário dado por esses professores e o grupo liberal é que eu era um fundamentalista xiita messiânico pentecostal. Ou seja, tudo que, segundo eles, indicava anti-intelectualidade. Mas eles não aceitavam debater as evidências. Uma vez eu tive aula nesse seminário com um dos maiores liberais do Brasil, chamado Paulo Nogueira, que é o catedrático de Novo Testamento da Universidade Metodista de São Paulo. E eu fiz duas arguições a ele em sala de aula que ele não soube responder. E quando ele ficou perdido na arguição dele, eu ouvi dos meus colegas a seguinte frase, esses colegas liberais: "Ô, Williams, cala a tua boca, porque a gente veio ouvir o Paulo Nogueira, não foi você." Geralmente, quando eu me proponho a discutir com céticos a ressurreição de Jesus, e eu coloco as evidências, chamo para a discussão do que é o método histórico científico e não o método científico, lembre dessa distinção, porque nem isso, às vezes, eles não sabem que é necessário fazer essa distinção. Eles nunca ouviram falar de Karl Popper, Thomas Kuhn, esses caras que são os pais da chamada ciência moderna. Ou eles silenciam, porque eles não têm respostas, ou eles atacam você. Por isso, o Josh McDowell foi um cara que Deus colocou no meu caminho. Há uns anos atrás, ele esteve aqui em Brasília, eu acho que uma década atrás. Eu queria muito ter ido assistir a palestra dele, foi na Igreja Presbiteriana Nacional, a CPAD que eu trouxe aqui. Porque eu gostaria de agradecer esse homem. Por ter me ajudado a entender a profundidade da minha fé. Quando me perguntam por que eu acredito em Deus, esses dias, no culto familiar aqui, eu estou estudando com a minha família o livro do John MacArthur, Deus face a face com sua majestade, e falando ao meu filho, à minha esposa, ao pastor que mora conosco, ao André, que estava aqui nessa ocasião, o André está aí conosco no curso. Eu disse, você sabe por que eu acredito que Deus existe? Porque ele se fez homem. Porque ele veio na história. E a prova que ele era Deus, ele ressuscitou. Foi isso que convenceu C.S. Lewis. Quando Lewis quis discutir a irracionalidade da fé cristã, os argumentos da existência de Deus não foram os argumentos filosóficos que ele dominava bem, mas a incapacidade dele de demonstrar que Jesus não era Deus. E o grande entrave para Lewis foi o problema da ressurreição. Aquela era a prova cabal de que aquele homem não era meramente um homem. Ele era o Deus encarnado. Sempre que algum ateu me convida para discutir a existência de Deus, eu não perco tempo com argumentos filosóficos. Eu quero conversar com ele sobre a historicidade de Jesus e a historicidade da ressurreição. Por isso eu coloco essa nota final. O Dr. Josh McDowell começou a pesquisar a questão histórica da ressurreição, a fim de provar que tudo era uma grande mentira, um engodo do cristianismo. Após exaustiva pesquisa, McDowell acabou convencido de que a ressurreição de Jesus era a coisa mais espetacular que tinha acontecido na história da humanidade.
Diante disto, ele decidiu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo hoje um dos maiores apologetas do cristianismo, tendo discursado em mais de 60 países a mais de 7 milhões de jovens e adultos em cerca de 800 universidades e ginásios. E nós poderíamos fazer uma lista enorme de ateus que decidiram investigar isso com honestidade. Lewis, Lee Strobel, o próprio William Foxall Albright era um homem cético sobre a fé. Talvez um dos nomes mais surpreendentes do ceticismo que o Jesus Seminar perdeu foi Geza Vermes, um homem cético, ateu, que depois de examinar a documentação primitiva do cristianismo, do paleocristianismo, reconheceu que Jesus era Deus e a ressurreição era real e se converteu. E a mais impressionante para mim, doutora Etta Linnemann. Doutora Etta Linnemann foi considerada pelo próprio Bultmann a melhor aluna que ele teve. A maior exegeta, mulher mesmo, que é difícil encontrar mulher no mundo da exegese. Quem sabe Deus levante mulheres, porque eu tenho tido muito boas experiências com mulheres na área da exegese por causa da perspicácia da observação. Doutora Etta Linnemann, ela foi preparar palestras para dar na Universidade de Tübingen, se não me falha a memória, ou Heidelberg, sobre os estudos do Novo Testamento. E ela decidiu rever tudo que ela já tinha produzido, negando a veracidade do cristianismo. E à medida que ela começou a examinar, o Espírito Santo começou a abrir os olhos daquela mulher, ela começou a ver coisas que ela se recusava a ver, e quando ela percebeu, ela estava prostrada e convertida a Jesus. No livro dela, Crítica Histórica do Novo Testamento, ou a Crítica Bíblica e Julgamento, vou apenas localizar mais esse livro para vocês. Essa, deixa eu colocar aqui para... Vou colocar aqui a foto dela. Essa senhora, creio que já morreu, tá? Pela idade. Da última vez que eu vi, a doutora Etta estava com mais de 90 anos. Essa senhora aqui, que está aqui embaixo, tá? Essa foto aqui. Ela... E aí eu vou achar aqui o livro dela, onde ela dá esse testemunho antes de escrever o livro, né? Na introdução do livro, é a Crítica Histórica da Bíblia. Ela escreveu 3 livros depois da conversão dela, refutando totalmente ela mesma e todos os ensinamentos liberais. A Crítica Histórica da Bíblia. Então, vou colocar aqui na tela para vocês. Este livro aí. Crítica Histórica da Bíblia, editora Cultura Cristã. Quando eu li esse livro, a introdução dele me impactou muito. Porque essa mulher foi considerada uma das mais brilhantes. Lembre-se, por Bultmann, ela foi considerada a melhor discípula, a melhor exegeta do mundo, segundo Bultmann. E quando ela se converteu, ela diz na introdução desse livro o seguinte, no último parágrafo da introdução: se você leu, ou se você tem algum livro meu, ou artigo meu, escrito antes da minha conversão, antes de conhecer ao Senhor Jesus, eu lhe peço, faça o que eu fiz. Queime tudo. Porque considero apenas refúgio as besteiras que eu falei. E aí ela escreveu 3 livros para mostrar a mentira que estava por trás dos argumentos literários
dos liberais para desacreditar as escrituras e as suas narrativas. Depois disso, a doutora Etta Linnemann, então, abandonou a academia. E ela se tornou uma missionária. Eu não lembro se na Índia ou na África. E ela decidiu dedicar a vida dela àquelas pessoas que não conheciam a Jesus. Abrindo mão de uma carreira acadêmica de conforto, bastante dinheiro, para viver no meio dos pobres, anunciando Jesus como aquele que morreu e ressuscitou, Deus vivo, ressurreto da nossa salvação. E nós poderíamos passar só um curso falando dessas pessoas, que examinando a verdade, chegaram à prova cabal do Cristo ressurreto. O pastor Josué faz uma atualização aqui de que Josh McDowell já discursou em mais de 139 países, com mais de 27.200 palestras para aproximadamente 46 milhões de pessoas. Pois bem, meus irmãos, nós chegamos ao final. Amanhã. Poderemos agradecer a Deus. Por esse ato de amor que vai além da nossa capacidade de entender. Esse Deus que nos ama de uma forma inexplicável. Que se fez homem para tomar sobre si a justiça da ira de Deus e tomar em seu corpo a ira dos homens para nos trazer a paz. Porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Não é um vírus que vai nos amedrontar. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão os grilhões da morte? Cristo a venceu. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, eu terei vitória. Porque ele vive. Obrigado por ter participado desse curso. Ele estará disponível a partir da semana que vem no canal da CEBI. E se esse curso foi bênção para você, se esse curso edificou sua vida, fortaleceu a sua fé, compartilhe com seus amigos. Permita que outros tenham ciência de que nossa fé não é pela fé. É fé na história de Deus que se fez homem, para que o conhecêssemos verdadeiramente. Vamos orar? Vamos encerrar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado. Porque o Senhor abriu os nossos olhos para vermos a verdade, não ficarmos reféns das mentiras de homens ímpios que se recusam a ver a verdade. Mas um dia nós éramos assim também, nós também éramos ímpios, nós também éramos incrédulos, e não sabemos porque o Senhor nos amou da forma que nos amou. Nós não te amávamos, nós não queríamos ao Senhor. Nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo faziam visível, tornavam visível a nossa falta de amor por ti, muitas das vezes no nível do desprezo. Mas o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor fez cair as escamas tolas da nossa
do nosso racionalismo, nossas racionalizações, e nos trouxe a razão que faz contemplar a verdade. A verdade sem medo, a verdade sem preconceito, porque está em Jesus. Porque é o reflexo do Cristo que morreu e venceu na cruz e no sepulcro para nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor. E que outras pessoas saibam disso, conheçam isso. Que o Senhor use esse curso para trazer à luz tantas pessoas que ainda não entendem, não conhecem. Meu maior desejo, Senhor, é que isso possa salvar pessoas. Possa ajudá-las a ver quem de fato era Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe para que tenhamos conversões, testemunho de conversões de pessoas que, confrontadas por essa verdade da ressurreição, se renderão a Ti, deixarão de lutar contra Ti e experimentarão a alegria da vida eterna, o prazer de viver em Ti e para Ti. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.